Permita-me começar com uma afirmação que, embora desconfortável, carrega o peso brutal da verdade. O homem que se submete, que se dobra, que vive para agradar, não apenas destrói sua autoridade, ele aniquila sua própria dignidade. O que hoje chamamos de relacionamento é, na realidade, uma dança silenciosa de interesses, instintos e manipulações. A ilusão do amor romântico, tão cultuada por uma sociedade embriagada em sentimentalismos baratos, não passa de uma cortina que esconde as engrenagens cruéis da vontade de viver, aquele impulso cego, irracional, que escraviza homens e mulheres em busca da reprodução e da sobrevivência. Pois saiba, meu caro ouvinte, existem pequenas atitudes que, embora pareçam inofensivas, corroem sua autoridade como o ácido corrói o ferro. E o mais trágico, você nem sequer percebe. Neste manifesto, revelarei 12 condutas que um homem de valor, um homem desperto, que se recusa a ser marionete dos caprichos femininos ou da sociedade, jamais deve tolerar. E que fique claro, bastar-se saber uma única dessas verdades já seria suficiente para alterar radicalmente sua existência. Conhecê-las todas será, sem exagero, um divisor de águas entre ser um homem que inspira respeito ou ser um mero objeto descartável. 1. Nunca abandone suas convicções para agradar. Pense nisto com seriedade. Quantas vezes você disse sim, quando, no fundo da alma, seu desejo gritava desesperadamente por um não? Talvez acredite, como muitos tolos acreditam, que moldar-se ao desejo de uma mulher é caminho para conquistá-la, mantê-la, seduzi-la. Mas aqui reside um erro tão grotesco quanto fatal. Quando um homem renega suas próprias convicções, ele não apenas perde o respeito de si, mas, e talvez isso lhe doa ouvir, perde também o respeito da própria mulher. Sim, ela pode sorrir, fingir satisfação momentânea, mas no âmago, ela percebe. Aqui não há um homem, apenas uma sombra maleável, um boneco de pano pronto a ser usado e descartado. O homem que vive para agradar transforma-se inevitavelmente em servo. E cedo ou tarde o servo será substituído, pois quem não impõe limites perde seu lugar até no jogo da utilidade. É paradoxal, cruel até, mas uma mulher jamais admira aquele que abdica de sua essência para agradá-la. Ela pode usá-lo, explorá-lo, tirar proveito, mas nunca, absolutamente nunca, o admirará. Seu caráter, suas convicções, são seu escudo contra a desvalorização. Traí-los hoje para agradar é hipotecar sua dignidade amanhã. Os jogos ocultos da manipulação e a humilhação de quem não sabe se defender. Pergunto-lhe sem rodeios, você é capaz de perceber quando está sendo manipulado? Ou será que já caiu inúmeras vezes nas armadilhas invisíveis do jogo emocional feminino, sem sequer se dar conta? Homens de alto valor, homens que compreendem a essência cruel da natureza humana, jamais são meros peões no tabuleiro alheio. Eles entendem que, por trás de cada sorriso, de cada silêncio calculado e de cada demonstração aparente de afeto, pode haver intenções ocultas, muitas vezes inconscientes, mas nunca inofensivas. A manipulação raramente é declarada. Ela se manifesta nas sombras. Um silêncio prolongado, não por acaso, mas como ferramenta para gerar ansiedade. Um elogio cuidadosamente calculado, não como reconhecimento, mas como isca, ou a mais vil das armas, a culpa. Sim, ela veste-se de vítima, fragiliza-se, não porque é fraca, mas porque sabe que o homem culpado é facilmente conduzido. Se você não enxerga isso, saiba, não é você quem dita as regras do relacionamento. Você já está submisso, você já entregou seu controle emocional e, portanto, sua dignidade nas mãos dela. O homem que se respeita não teme confrontar a realidade. Ele observa os padrões, analisa os movimentos e, com precisão cirúrgica, corta as tentativas de manipulação pela raiz. E não, isso não significa ser beligerante, nem criar conflitos vazios. Significa apenas uma coisa: não se dobra, não se vende, não se negocia onde não há espaço para negociação. Lembre-se disto como uma máxima vital. Ceder uma única vez, abrir uma única brecha, é o mesmo que deixar uma fresta na represa. Mais cedo ou mais tarde, ela ruirá. Se você valoriza sua autonomia, se deseja ser senhor de si e não servo do desejo alheio, aprenda a dizer não, com firmeza, com elegância, mas com a intransigência de quem conhece o próprio valor.
No fim, sempre foi assim. O respeito acompanha quem sabe se impor. A desvalorização persegue os que se ajoelham. Nunca reaja de forma impulsiva. O império do autocontrole. Reflita, homem. Quantas vezes, dominado pela cólera, pela frustração ou pela ansiedade, você reagiu e se arrependeu amargamente depois? Pois aqui reside uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Toda vez que você explode, que se descontrola, que entrega sua emoção, você está, na prática, dando a outra pessoa as chaves do seu próprio cativeiro emocional. Aquele que perde o controle, perde também a autoridade, perde o respeito, perde tudo. E o mais cruel, na maioria das vezes, aquele que te provocou já esperava exatamente por essa reação. Porque nada é mais conveniente do que observar um homem se destruir com suas próprias mãos, ou mais precisamente com sua própria língua, seu próprio descontrole. O homem de valor, o verdadeiro estrategista da vida, não reage, ele observa, ele escuta, ele calcula, ele responde no momento certo, e muitas vezes apenas com o silêncio que pesa mais do que 1000 palavras. Autocontrole não significa frieza, não é apatia, é domínio, é poder, é a capacidade de ser senhor de si, mesmo quando o mundo inteiro conspira para te tirar do eixo. A paciência é uma lâmina afiada nas mãos de quem sabe esperar. O homem impulsivo é escravo dos estímulos. O homem autocontrolado é rei de si. Autocontrole não significa frieza, não é apatia, é domínio, é poder, é a capacidade de ser senhor de si, mesmo quando o mundo inteiro conspira para te tirar do eixo. A paciência é uma lâmina afiada nas mãos de quem sabe esperar. O homem impulsivo é escravo dos estímulos. O homem autocontrolado é rei de si. A humilhação de quem busca a aprovação. Observe o espetáculo patético que se repete todos os dias. Homens rastejando, quase implorando por aprovação, por validação, por migalhas de reconhecimento. O erro crasso é confundir gentileza com subserviência. Aquele que busca agradar a todo custo não conquista respeito, nem dela, nem de si próprio. Ao contrário, ele inspira desprezo, porque no teatro das relações humanas, quem suplica por aceitação revela, nas entrelinhas, que não se considera digno dela por mérito próprio. Essa busca desenfreada por aprovação se manifesta de formas sorrateiras, pedindo permissão para tudo, como um menino inseguro, mudando de opinião para evitar desconfortos, buscando elogios incessantemente como quem mendiga migalhas emocionais. Mas aqui está a realidade que poucos suportam encarar. Isso não é empatia. Isso não é ser gentil. Isso é um atestado público de insegurança. E o mundo, cruel como é, não tem piedade dos fracos. A tragédia do homem que busca a validação e a ilusão fatal da beleza. E acredite, não há nada, absolutamente nada, que destrua mais rapidamente o desejo, o fascínio e o respeito de uma mulher do que perceber que você necessita desesperadamente da aprovação dela para se sentir inteiro, válido, completo. Veja, isso não é mero capricho feminino, nem crueldade gratuita. É um reflexo inconsciente da própria natureza, da lógica impiedosa da seleção sexual, dos jogos instintivos que regem todas as criaturas. Quando um homem transmite, consciente ou inconscientemente, que depende do olhar, do sorriso, da validação de uma mulher para existir, ele se reduz, aos olhos dela, a um ser inferior, um satélite girando ao redor de um astro que não é ele. O verdadeiro homem de valor não se curva, ele não implora, ele não vive para ser aceito. Ele sabe, como um axioma inegociável, que sua aprovação vem de si mesmo, da própria consciência, de seu caráter, de seu domínio interno. Ele pode sim ouvir, pode considerar, pode até refletir sobre o que lhe é dito, mas jamais sacrifica sua essência para ser amado, desejado ou aceito. E aqui reside uma verdade brutal que poucos suportam encarar. Você não precisa ser aceito, você precisa ser respeitado. E o respeito nasce única e exclusivamente de uma postura que deixa claro, sem necessidade de palavras, que você está em perfeita paz consigo mesmo, independentemente do que o mundo, as mulheres ou qualquer um pense de você. Quando você se torna o líder inabalável da sua própria vida, o mundo percebe, e aqueles que antes te ignoravam começam a te seguir, muitas vezes em silêncio, muitas vezes sem entender por quê. Jamais permita ser escravizado pela beleza.
Eis um dos espetáculos mais patéticos, e ao mesmo tempo mais comuns, do teatro humano. Homens que, diante da mera presença de uma mulher bonita, perdem toda a razão, toda a dignidade, toda a compostura. A beleza, meu caro, é uma armadilha da natureza, uma isca biológica criada para garantir que o homem, dominado pela vontade cega de viver, se submeta sem resistência ao impulso de reprodução. É poderosa, sim, é avassaladora, admito, mas se você, enquanto homem, permite que a mera estética feminina dite suas ações, seus valores e suas decisões, então você não é um homem livre, você é um escravo. Observe o que acontece. O homem fraco, ao deparar-se com a beleza, imediatamente abaixa suas defesas, tolera o que não deveria tolerar, ignora sinais claros de desrespeito, de manipulação, de caráter duvidoso, tudo em troca de permanecer na órbita daquela aparência passageira. Mas pergunto-lhe, o que de fato você busca? Uma parceira que seja uma extensão de seu próprio ego, destinada apenas a impressionar os olhos alheios? Ou uma mulher que some, que construa, que te impulsione na vida? O erro fatal, repito, fatal, é colocar a beleza acima do caráter, da lealdade e da reciprocidade. E quando isso acontece, o homem aceita qualquer migalha, aceita qualquer humilhação, tolera qualquer veneno, desde que continue ao lado do objeto de sua própria ilusão. E o fim é sempre o mesmo: perda total do autorrespeito, da autoridade e da dignidade. O homem sábio, aquele que conhece a essência da realidade, jamais se rende apenas ao físico. Ele observa, analisa, questiona. Ele valoriza a inteligência, os valores, o caráter, porque sabe que a beleza, embora fascinante, é a mais efêmera de todas as qualidades. Nunca implorar por atenção. O ato supremo da autossabotagem. Imagine a cena. Um homem ansioso, desesperado, checando obsessivamente o celular, esperando uma mensagem que não chega, enviando outra, e mais outra, e a cada silêncio que recebe, sua dignidade escorre invisível pelos ralos da existência. Você já viu isso? Você já viveu isso? Ou conhece quem viveu? Pois saiba com toda clareza, o homem que implora por atenção comunica de forma inequívoca que não se considera suficiente, que não se vê como digno, que não se basta. E aqui está a lei silenciosa, cruel e implacável da atração. Aquilo que é carente, inseguro e desesperado, jamais será objeto de desejo. No máximo, gera pena, comiseração, um suspiro de desprezo disfarçado de gentileza. O homem de valor, ao contrário, não corre atrás de atenção. Ele é a atenção. Ele é o centro gravitacional de sua própria existência. Seu foco não está em mendigar migalhas emocionais. Está em construir uma vida tão interessante, tão poderosa, tão cheia de propósito, que a atenção correta, a feminina e a social, surge como subproduto inevitável de sua própria grandeza. Quando sua energia está canalizada para seus projetos, seus objetivos, seu desenvolvimento, não há mais espaço para a ansiedade afetiva. Você não precisa correr atrás de nada. Tudo que é compatível com seu valor, naturalmente gravita em sua direção. Homens que imploram são percebidos como frágeis, carentes e descartáveis. Homens que sabem seu valor, que são donos de si, são aqueles que as mulheres desejam, respeitam e temem perder. O homem que se entrega sem critérios está condenado à humilhação. Ah, quantos homens, vítimas da própria ignorância sobre si mesmos, cometem o erro fatal de se entregar por inteiro a alguém que sequer estava disposta a oferecer metade em troca. E por quê? Porque foram dominados não pela razão, nem pela prudência, mas pela tirania da vontade, pela fome inconsciente de amor, aceitação e desejo. Uma fome que a natureza planta em nós, não para nossa felicidade, mas para sua própria continuidade. O homem que desconhece seu próprio valor entrega-se de forma irresponsável, oferece seu tempo, sua energia, seus recursos, seu afeto, sua mente e, muitas vezes, sua sanidade, sem antes exigir, observar ou avaliar a reciprocidade daquilo que recebe. Esse homem não percebe que, ao fazer isso, está emitindo um sinal claro ao mundo, e principalmente à mulher que deseja: o que tenho não é tão valioso assim, está disponível, barato, sem critérios. E assim nasce o desequilíbrio fatal. Ele dá mais, ela dá menos.
Ele investe tudo. Ela pouco se compromete. Ele se desgasta. Ela usufrui. E no fim, sobra-lhe apenas frustração, ressentimento e o sabor amargo da própria ingenuidade. Mas atenção, entregar-se emocionalmente não é, em si, um sinal de fraqueza. Ao contrário, é uma demonstração de força, mas somente quando é uma escolha consciente, pautada na observação, no critério e na reciprocidade. Antes de mergulhar de cabeça, pergunte-se: ela está tão comprometida quanto eu? Ela investe proporcionalmente? Ela demonstra por ações e não palavras que valoriza quem eu sou? A natureza nos ensina uma lição simples, cruel e direta. Tudo que é oferecido em excesso, sem seleção, perde valor. O homem que se preserva, que conhece seu próprio preço, não se entrega a qualquer uma, nem de qualquer maneira. Ele sabe exatamente quem merece acesso à sua energia, ao seu tempo, ao seu mundo. E isso, meu caro, é o que separa os homens que lideram suas vidas daqueles que vivem eternamente correndo atrás de migalhas emocionais. Agora que você compreendeu profundamente quais atitudes um homem de alto valor jamais, absolutamente jamais, deve tolerar, pergunte-se: percebe como isso molda não apenas o respeito que você recebe das mulheres, mas de qualquer ser humano à sua volta? Cada princípio que foi colocado aqui não é uma mera regra de sedução, é uma declaração de existência, uma filosofia de vida. Um homem que vive assim não apenas conquista mulheres, ele conquista respeito, admiração, temor e reconhecimento onde quer que vá. Se você está nessa jornada de reconstrução, de fortalecimento, de se tornar não apenas desejável, mas um homem inquebrantável, soberano, dono absoluto de si, então junte-se a nós. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo qual dessas atitudes você vai eliminar da sua vida a partir de hoje.